pessoas se importam com a justiça? Vamos ver aí agora essa seção dentro da economia comportamental. Outro princípio a respeito do comportamento humano pode ser mais bem ilustrado com um experimento chamado jogo do ultimato. O jogo funciona assim. Dizemos a 2 voluntários que não se conhecem que vão participar de um jogo e podem ganhar até $100. Antes do jogo, eles aprendem as regras. Primeiro, joga-se uma moeda para atribuir aos jogadores os papéis de jogador A e jogador B. O objetivo do jogador A é propor uma divisão do prêmio de $100 entre ele e o outro jogador. Portanto, ficaria 50-50. Depois de o jogador A ter feito sua proposta, o jogador B decide se a aceita ou não. Se aceitar, os dois são pagos de acordo com a proposta. Se o jogador B rejeitá-la, os dois irão embora sem ganhar nada. Qualquer que seja a decisão tomada, o jogo termina. Nessa situação, se fosse o jogador A, que divisão dos $100 proporia? Se fosse o jogador B, que proposta você aceitaria? A teoria econômica convencional admite que as pessoas sejam maximizadoras de riquezas racionais. Portanto, no caso da teoria convencional, o que acontece? Essa hipótese leva a uma previsão simples. O jogador A deve propor ficar com 99, o que significa que o jogador B recebe 1 e que o jogador B deve aceitar a proposta. Afinal de contas, uma vez feita a proposta, o jogador B estará em melhor situação se aceitá-la desde que receba alguma coisa. Além disso, como o jogador A sabe que aceitar a proposta favorece os interesses de B, não tem nenhum motivo para oferecer mais do que 1. Na linguagem, portanto, da teoria dos jogos, conceitos que foram abordados no capítulo 17, se você não se lembra ou veio antes ou está assistindo às aulas de maneira aleatória, você pode voltar lá na videoaula do capítulo 17 e ver o que é a linguagem da teoria dos jogos e que isso propõe. Então, a divisão 99 e 1 é o chamado equilíbrio de Nash. No entanto, quando economistas experimentais pedem a pessoas reais que participem do jogo do ultimato, os resultados na prática eles são muito diferentes dos previstos aqui. As pessoas que estão no papel do jogador B, elas costumam rejeitar as propostas que só proporcionem 1 ou outra quantia muito pequena. Se antes disso, as pessoas que estão no papel do jogador A geralmente propõem dar ao jogador B bem mais do que $1. Algumas pessoas oferecem divisões em partes iguais, mas é muito mais comum o jogador A oferecer ao jogador B uma quantia como $30 ou $40, mantendo a maior parte para si. Nesse caso, o jogador B, portanto, costuma aceitar a proposta, claro, leva em conta lá que o jogador A faz a proposta e o jogador B é que toma a decisão se aceita ou não aceita, com repercussões completamente diferentes, inclusive os dois jogadores saírem sem nada. Então, o que o Menkyu está colocando aqui, teoricamente, você iria para a lógica do equilíbrio de Nash entre 99 e 1. Mas, na realidade, o jogador A sempre propõe algo melhor do que dar apenas $1 para o jogador B. O que está acontecendo, portanto, aqui? Qual é a interpretação em torno disso? A interpretação intuitiva é que as pessoas elas são motivadas, em parte, por um senso de justiça inato. Uma divisão 99-1 parece tão injusta para tantas pessoas que elas a rejeitam, mesmo em detrimento de si próprias. No entanto, uma divisão 70-30 ainda é injusta, mas não tanto que leve as pessoas ao abandono de seu interesse próprio. Portanto, aí, digamos assim, um espírito maior de justiça, de equilíbrio, do qual as pessoas estariam dispostas, decisões que as pessoas estariam dispostas a tomar. Em todo o nosso estudo do comportamento das famílias e empresa, o senso natural de justiça
não desempenhou nenhuma função. Então, na teoria neoclássica, no que a gente viu ao longo do livro do Menkil, o senso natural de justiça, ele não desempenha nenhuma função, ele é relevado a um segundo plano. Mas os resultados do jogo do Ultimato sugerem que talvez devesse. Por exemplo, nos capítulos 18 e 19, que você, se desejar, pode retornar e assistir também, vimos como os salários são determinados pela oferta e demanda de mão de obra. Alguns economistas sugerem que a sensação de justiça a respeito do que uma empresa paga a seus trabalhadores também deve ser levada em consideração. Assim sendo, quando uma empresa ela tem um ano especialmente lucrativo, os trabalhadores, como seria o jogador B, podem esperar receber uma parte justa de recompensa, mesmo que o equilíbrio normal não o determine. E a empresa, que faria aqui no caso o papel do jogador A, no caso aquele que divide o prêmio, vamos voltar aqui, ele que divide o prêmio, pode perfeitamente, então a empresa pode perfeitamente decidir dar aos trabalhadores mais que o salário de equilíbrio, temendo que do contrário eles procurem puni-la com menor esforço, com mais greve ou até mesmo com vandalismo. Então veja que esse senso de justiça ele está aí presente também no comportamento dos agentes econômicos. Aqui temos uma segunda notícia que o Menkil acrescenta, uma notícia sobre a tributação dos pecados cotidianos. Se as pessoas são inconsistentes ao longo do tempo, como afirmam os economistas comportamentais, talvez seja o caso de a política fiscal tentar resolver o problema. E aí vamos ver, pode um imposto sobre os refrigerantes nos proteger de nós mesmos? Por N. Gregory Menkil, ou seja, um artigo do Menkil no New York Times. Vamos ver aqui o que é que ele propõe em relação a essa notícia, em relação a essa pergunta, né? Será que o imposto sobre os refrigerantes faria a gente, digamos, consumir menos açúcar nos refrigerantes ou consumir menos refrigerantes? Vamos ver aí o que nós podemos observar disso. Como os governos enfrentam consideráveis pequenos e grandes déficits orçamentários, os dirigentes políticos estão procurando maneiras de aumentar a receita tributária de modo que provoque menos danos e talvez produza algo de útil. Uma hipótese considerada é a criação de um imposto sobre refrigerantes e outras bebidas açucaradas. O presidente de Washington recentemente aprovou esse imposto e o governador Daniel A. Paterson propôs um para Nova York. O imposto sobre refrigerante foi, mesmo que brevemente, considerado pelo Comitê Financeiro do Senado como a forma de ajudar a pagar a reforma do sistema de saúde lá do período do presidente Barack Obama. Mas o imposto sobre refrigerantes trata-se realmente de uma boa ideia? Os economistas têm defendido muitas vezes impostos sobre o consumo e não sobre a renda, com base no fato de que impostos de consumo são menos prejudiciais à poupança, ao investimento e ao crescimento econômico, o que justifica a implementação de impostos de base ampla de consumo, como o imposto sobre o valor agregado. A principal questão a respeito de um imposto sobre refrigerantes, no entanto, é saber se certas formas de consumo devem ser escolhidas para níveis particularmente altos de tributação. Então, a principal questão a respeito de um imposto sobre refrigerantes, no entanto, é saber se essa forma de consumo ela deve ser escolhida para níveis particularmente altos de tributação. Um argumento para impostos específicos é que o consumo de determinados produtos tem um impacto adverso sobre os consumidores. E, claro, o governo vai tributar mais para diminuir o consumo, por exemplo, assim como acontece com o cigarro. Eu coloco o imposto do cigarro altíssimo para que as pessoas fumem menos. Seria o caso aí das bebidas açucaradas. Os economistas chamam esses efeitos de externalidades negativas. Os impostos sobre a gasolina
podem ser justificados ao longo dessas linhas. Sempre que você sair para um passeio, estará de algum modo cometendo um ato antissocial, pois contribuirá para que as estradas fiquem mais congestionadas, o que resultará em mais tempo de deslocamento para outros condutores. Então esse exemplo aí já foi, no caso aí do congestionamento, né? Já foi imposto sobre gasolina, já foi analisado lá no capítulo sobre tributos, sobre o Estado, como é que funciona isso aí na prática. Além disso, aumenta a probabilidade de que outros motoristas cometam acidentes. E a gasolina que você queima também contribui para a poluição, incluindo os gases de efeito estufa, os quais segundo, vamos subir aqui, os quais, segundo dizem, são os causadores das mudanças climáticas globais. Muitos economistas defendem impostos sobre a gasolina para que os motoristas internalizem essas externalidades negativas, ou seja, como a gasolina, como a queima de combustível fóssil, ela, digamos assim, produz externalidades negativas, é preciso cobrar, portanto, do consumidor que faz essa escolha um preço maior para que ele, digamos assim, compense a sua escolha. Ou seja, quando se aumenta o preço da gasolina, o imposto induz os consumidores a considerar o dano que causam depois de fazerem as suas compras. Um importante estudo adicionou todas as externalidades associadas com o uso de carro e concluiu que o imposto ideal sobre a gasolina seria superior a $2 por galão, quase 5 vezes o nível atual, combinando os impostos incidentes federais e estaduais, e claro, isso em relação à taxa de imposto em muitos países europeus. Então, então você vê aí qual seria o impacto disso. Aplicar essa lógica, portanto, para outros bens de consumo, contudo, não é tão simples. Considere aí o caso dos cigarros. Eles estão entre os produtos mais fortemente tributados, considerando que os governos têm tentado desencorajar as pessoas a fumar. No entanto, o caso de tal política não pode depender de um argumento de externalidade convencional. Quando uma pessoa fuma em casa 2 maços por dia, o impacto negativo é na sua própria saúde. E mesmo que o fumo passivo seja uma preocupação, o problema é abordado de forma mais natural em casa do que no âmbito estadual ou federal. Portanto, às vezes, os defensores desse tipo de impostos afirmam que os consumidores de determinados produtos eles impõem externalidades orçamentárias adversas sobre o restante da população. Dizem que, portanto, o consumo ele induz, por exemplo, a ter doenças relacionadas à obesidade, lá no caso do refrigerante, ou ao fumo, no caso do cigarro, o que vai elevar os custos relacionados com a saúde e daí ocasionando a elevação dos impostos para todos ou então o encarecimento dos prêmios de saúde. Ou seja, dado que você vai ter um rebatimento econômico nessa decisão de consumo. Então eu cobro mais por determinados produtos porque eu quero que diminua o consumo, porque ao diminuir o consumo eu vou diminuir certas externalidades negativas na sociedade, do qual reduzirão os impactos que a sociedade tem por conta desse determinado consumo considerado um consumo, digamos assim, perigoso. Esse argumento, no entanto, também tem um lado oposto. Se os consumidores desses produtos morrerem mais cedo, eles também receberão menos benefícios, incluindo os da Previdência Social. Portanto, os economistas analisaram os números relativos aos fumantes e constataram que essas economias podem mais que compensar os custos orçamentários. Em outras palavras, os fumantes causam pouco impacto financeiro líquido para o restante da população. Pode parecer horrível considerar a economia orçamentária de uma morte prematura como um benefício para a sociedade. Pode parecer horrível, mas é claro que do ponto de vista do cálculo atuarial, do ponto de vista do cálculo financeiro, digamos, dos serviços de previdência social e fim de benefícios, é claro que isso é uma morte prematura como um benefício para a sociedade, porque, consequentemente, essa pessoa poderia passar anos usufruindo esse benefício. No entanto, no que concerne à política, os economistas eles são bastante frios e bastante realistas. Se alguém usa
custos orçamentários para justificar a tributação de bens de consumo específicos, a contabilidade precisa ser adequada e completa. Há, no entanto, um argumento completamente diferente para esses impostos. Quando alguém consome esses produtos, ele impõe uma externalidade negativa sobre a versão futura de si mesmo. Então, você tem, claro, o prejuízo a si próprio. Em outras palavras, as pessoas podem até aproveitar o consumo hoje, mas pagarão no futuro um preço maior, né, do risco, e claro, de um risco maior também por ter uma determinada doença, no caso do cigarro, talvez um câncer de pulmão, e no caso do açúcar, talvez uma diabetes. Isso levanta uma questão intrigante. Em que medida devemos encarar as futuras versões de nós mesmos como pessoas diferentes de nós próprios hoje? Com certeza, a maioria dos pais não tem nenhum problema em restringir as decisões de uma criança, pois eles acreditam que fazem o melhor para seus filhos. Poucos adolescentes são previdentes o suficiente para incorporar plenamente os interesses de seu futuro na tomada de decisões. É claro que quanto mais novo, mais difícil fazer uma reflexão em torno, portanto, do que seriam os resultados futuros. Como pais, esperamos que um dia nossos filhos já adultos agradeçam as restrições, portanto, que hoje impomos ao seu comportamento, claro, visando principalmente o bem-estar futuro. As pessoas, entretanto, elas não se tornam maduras aos 18, quando a sociedade as considera adultas. Há sempre um adolescente escondido dentro de nós que sente a força da gratificação instantânea e que muito facilmente ignora os efeitos de longo prazo de nossas decisões. Então, impostos sobre itens com benefícios de curto e longo prazo nos dizem que devemos considerar nosso futuro bem-estar. Se esse é realmente o melhor argumento para os impostos dos pecados cotidianos, como acredito que seja, nós somos levados a perguntas inquietantes de filosofia política, né? Até que ponto devemos usar o poder do Estado para nos protegermos de nós mesmos, né? Se formos por esse caminho, onde iremos parar? Então, até que ponto nós devemos usar o poder do Estado para nos proteger de nós mesmos, ou seja, evitando ações que coloquem em risco a vida ou que produzam externalidades negativas grandes para a sociedade. E se formos por esse caminho, onde é que nós iremos parar, né? Será que o Estado ele pode se sentir desejoso também de controlar tudo? A tributação sobre os refrigerantes pode encorajar uma alimentação mais adequada e nos ajudar a ter um futuro melhor, mas tributar doces, sorvetes e frituras também contribui para isso. Subsidiar brócolis, associações de ginásticas e fio dental vem logo em seguida. Tributar programas de televisão bobos e subsidiar a literatura séria não estão muito longe também. Mesmo como adultos, desejamos às vezes que nossos pais estejam olhando por cima de nossos ombros e nos guiando para as decisões corretas. A questão é, você confia no governo o suficiente para nomeá-lo seu guardião? Então aí, um artigo, uma notícia bem interessante do Menkil, do próprio autor do livro, publicada aí no New York Times em 2010, e que nos faz refletir sobre essa questão do papel do Estado no controle e na administração de certos comportamentos. Então, será que o Estado tem que ser o tutor, o guardião, para evitar que certos comportamentos perigosos sejam tomados pela sociedade, dado que esse comportamento ele pode produzir uma